Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Canhota 10. Na prática, nosso primeiro vídeo, né? O de apresentação, se você ainda não viu, o link está na descrição para você conhecer um pouco mais da minha carreira, como eu cheguei até aqui para falar de futebol com vocês. Hoje o tema são esses treinadores, essa dança de treinadores, né? Começamos pelo Luxemburgo, que é o chamariz do título, mas vamos falar de outras situações. Mas primeiro pelo Luxemburgo. Por que Vanderlei Luxemburgo pode dar certo no Palmeiras? Eu tenho uma teoria, que é a seguinte: o Vanderlei Luxemburgo não é, no decorrer da sua carreira, com exceção do título paulista pelo Bragantino em 1990, ele não é um treinador de tirar leite de pedra. Então, exceção àquele título que o projetou nacionalmente, o Luxemburgo, na verdade, acumula títulos e é o maior vencedor do Campeonato Brasileiro, por exemplo, porque pega diamantes e os lapida muito bem. E não só diamantes brutos, revelações, pelo contrário, ele recebe um elenco recheado de grandes jogadores e sabe fazê-lo jogar. Foi assim com o Palmeiras da era Parmalat em duas situações, né? O Bicampeonato Brasileiro de 93, 94 e títulos paulistas e o São Paulo, e depois aquele timaço de 1996 que entrou para a história com aquela linha de frente, né, com o Rivaldo, com o Miller e o Luizão na frente e o Djalminha como grande maestro daquele quarteto. Aliás, só um recado, eu quase titubeei aqui na informação, né? Tem coisa que a gente tem que puxar na memória. Eu não terei por hábito ficar recortando falas, até porque eu não sou nenhum mestre da edição. Então, se em algum momento a coisa der uma desandada, quem sabe faz ao vivo, como se fosse ao vivo, e a gente segue o jogo, tá bom? Fica esse nosso combinado aqui no Canhota 10. Então, retomando, Luxemburgo para mim é esse treinador que pode dar certo por elencos qualificados, como será o elenco 2020 do Palmeiras. Então, voltando 93, 94, depois 96, a era Parmalat, depois o Luxemburgo teve um timaço nas mãos que foi o Corinthians de 98 e início de 99. Na verdade, início não, ele ficou um período, acho que de meio ano, até passar o bastão para o Oswaldo de Oliveira para assumir a seleção brasileira, né? Então, esse Corinthians tinha o Rincon, tinha o Vampeta, tinha Ricardinho, tinha Edilson, tinha Marcelinho. Em 98 ele não tinha um grande centroavante, aí sim, ali valeu o talento de quem estava ao redor do Mirandinha. O Dinei até no final, nos jogos decisivos, apareceu um pouco, mas não chegou nem a ser titular, tanto que foram buscar o Luizão e aí sim o time de 99 deslanchou de vez, fez um belo campeonato brasileiro e culminou com o título mundial do início de 2000, já sob o comando do Oswaldo de Oliveira, que pegou o bastão do Luxemburgo, um belo bastão. Então, são esses dois grandes momentos. E aí você pega também o Cruzeiro de 2003, daquela tríplice coroa, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro, com o Alex, a princípio com o David Aristizábal, depois, né, foi o primeiro campeonato de pontos corridos, então ele foi longo e aí o Cruzeiro teve que se remontar um pouco no decorrer do campeonato, mas ele manteve a base, principalmente o brilho do Alex, e fez aquela bela campanha, aquele Cruzeiro que realmente encheu os olhos. No ano seguinte, 2004, para muitos, o último grande trabalho do Luxemburgo, que foi com o Santos, o Robinho no auge, antes de sair para a Europa. E aí tinha o Robinho, tinha o Elano no meio, o Diego por meio ano, depois o Preto Casagrande assumiu a camisa 10 do Santos, e o Basílio era um bom reserva na correria ali. Enfim, mais um time ofensivo aí da carreira do Luxemburgo. Esse não é um elenco tão estrelado, mas que tinha um alicerce em grandes talentos, principalmente o Robinho. E aí você ainda tem o Luxemburgo ali com títulos paulistas pelo Santos e um último título de expressão, o título paulista de 2008, está aí talvez a memória afetiva dos palmeirenses, né? Ou a mais recente. Aquele time já não era tão brilhante. Tinha o Valdívia, talvez o melhor momento do Valdívia no Palmeiras. E o Alex Mineiro, no último lampejo da sua carreira, no comando do ataque. E aí
um exemplo que pesa contra o Luxemburgo é o Flamengo de 2011, que tinha Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves, então assim, uma potência de criatividade, e o David ainda em boa fase, apesar de ter ficado famoso por ter errado um gol feito com a camisa do Flamengo, o David teve bons momentos pelo Flamengo, com a camisa 9 do Flamengo. E ali o Luxemburgo trabalhou a temporada inteira, chegou a liderar o brasileiro, chegou a fazer grandes jogos, aquele 5-4 em cima do Santos do Neymar na Vila Belmiro entrou para a história, mas ele não conseguiu o título brasileiro. Conseguiu sim a vaga na Libertadores e foi demitido no ano seguinte, perdendo a queda de braço para o Ronaldinho Gaúcho. Ali os dois entraram em conflito em algum momento. E aí um alerta para os palmeirenses. Será que o Dudu, que foi amansado pelo Felipão, vai voltar a ser um jogador problema e talvez bater de frente com o Luxemburgo? É uma possibilidade. O Luxemburgo também bateu de frente com o Romário no Flamengo em 95 e também perdeu a queda de braço. A saber como vai ser em 2020. Então o Luxemburgo pode dar certo no Palmeiras se resgatar essa habilidade de extrair o melhor de um bom elenco, de um elenco qualificado, como certamente já é o elenco do Palmeiras e com os reforços que certamente virão para 2020. E aí tem esse outro Luxemburgo que se nega a admitir que precisa se reciclar, diz que tudo que foi inventado recentemente no futebol foi influência dele. Enfim, esse Luxemburgo que, que se nega a admitir que talvez precise se reciclar um pouco mais e que tem trabalhos recentes. Tem alguns títulos estaduais aí, o próprio Flamengo em 2011, tem título estadual com o Atlético Mineiro, com o Sport, mas não passou muito disso. Teve trabalhos que deixaram a desejar. Teve esse trabalho com o Vasco, que na verdade foi só o suficiente para manter o Vasco na primeira divisão. Então o Luxemburgo tem esse outro lado. Vai ser o Luxemburgo que recentemente não consegue fazer bons trabalhos, com a ressalva de que não tinha grandes times nas mãos, ou o Luxemburgo que sabe lapidar talentos. Fica aí essa dúvida. Eu acho que ele pode dar certo se ele extrair o melhor dele mesmo, se ele se abrir para discutir futebol e observar futebol do que tem se feito aí em relação a treinamentos, principalmente pela influência estrangeira, e aí ele pode contar com auxiliares e com estatísticos e com toda uma inteligência ao redor e usar o que ele tem de melhor, que é pensar taticamente e fazer as suas preleções, aquele incentivo ali no vestiário que todos os jogadores, grandes jogadores que dizem que ele foi o melhor trabalhador, o melhor treinador com quem eles trabalharam, dizem que o Luxemburgo tem de melhor. Agora falando de outras situações, de outros treinadores em outros times, essa dança das cadeiras aí, preparando para a próxima temporada, o português Gesualdo Ferreira já foi anunciado no Santos, é muito respeitado em Portugal, dizem que ele é o professor dos professores, que influenciou outros grandes nomes lá do país. Portugal tem essa particularidade, tem treinador que alcança o auge já numa idade avançada. Ele ganhou o seu primeiro título português aos 61 anos e acabou ganhando 3 de uma vez com o Porto. E é 3 títulos consecutivos em Portugal, é um recorde de um treinador português, ainda é dele, não foi batido. Ele tem isso no currículo. Estava ali querendo se aposentar, tinha virado comentarista, continuava até morando ou frequentando muito Doha, no Catar, que ele treinou o time que disputou o último Mundial de Clubes, já treinado pelo Xavi, o treinador anterior havia sido ele, que depois de ganhar o título nacional lá, saiu e estava curtindo aí uma meio aposentadoria, meio vida de comentarista. Então tem essa curiosidade do Gesualdo aí, mas gostou do desafio. Aquela história de falar da pior liga do mundo, acho que está muito caça-clique aí. Ele realmente disse essa frase, comentando a ida do Jesus para o Flamengo no meio de 2019, mas foi no sentido de que vida de treinador do Brasil não é fácil, e quem duvida disso, né, com essa rotatividade toda, e pela dificuldade do campeonato, a competitividade. Ele quis dizer, e a frase seguinte foi que vida de treinador no Brasil não é fácil, meio que justificando a frase de pior liga do mundo. Vão usar isso contra ele, certamente. Se ele vier a ser demitido lá na frente, essa frase vai ressurgir, já sabemos disso, mas é mais um que é bem-vindo, que vai trazer um jeito de trabalhar diferente. Intercâmbio é sempre bem-vindo em qualquer área, e não seria diferente no futebol e entre os treinadores. O treinador Inácio
no Avaí, na segunda divisão, também uma escolha interessante do Avaí para tentar se reerguer. Já o Atlético Paranaense sondou vários, e acho que tem tudo a ver com o Atlético Paranaense, que é um clube ousado, tentou vários estrangeiros, mas esbarrou no custo financeiro, porque é um time também precavido, um time que não faz loucuras financeiras, então se assustou com as várias tentativas em relação a salário, e sonhou com o Rogério Ceni, que realmente tem um perfil que caberia no Furacão, e agora está fazendo uma espécie de processo seletivo. O Dorival Júnior está conversando, mas fez entrevista, passou por algumas etapas. Vamos ver o que vem por aí. E mais um estrangeiro entre nós será o Dudamel, para o Atlético Mineiro, treinador da seleção venezuelana, que nos seus últimos 15 jogos pela seleção venezuelana perdeu apenas 2 partidas e empatou com o Brasil na Copa América, na última Copa América que foi disputada aqui no país. Também é uma oportunidade diferente. Os treinadores brasileiros podem reclamar, podem fazer algum tipo de nariz torto aí, né, fazendo algum corporativismo. Acho besteira, tem espaço para todo mundo, tanto que o Abel, depois de um desastroso 2019, garantiu emprego no Vasco, e a gente sabe também que do tanto que se manda embora no Brasil, vai ter rotatividade, cada um vai ter o seu espaço em algum momento. Então é isso, pessoal. Queria comentar um pouquinho sobre treinadores. E tem uma expectativa muito boa em relação ao Thiago Nunes. Acho que ele pode dar muito certo no Corinthians. Talvez aí a grande revelação entre os treinadores brasileiros nos últimos anos, pelo seu trabalho no Atlético Paranaense, e agora no Corinthians já chegou a pedir um nome específico. Eu quero o Luan, esse jogador comigo vai render como um meio atacante centralizado. Eu acho que o Luan realmente pode recuperar o futebol que ele teve tanto brilho em 2017 ganhando a Libertadores pelo Grêmio, e também fazer essa observação sobre o Thiago Nunes. Tenho grande expectativa em relação a ele. E Luxemburgo, é isso. Se você voltar a ser um lapidador de diamantes, esse Palmeiras pode erguer troféus. Se talvez se enroscar ali no comportamento dos jogadores, se o Dudu voltar a ser aquele Dudu problema de outros anos, até tem tido problemas extracampo aí, mas aí isso é para o mundo da fofoca. Vamos ver como é que vai ser. Se o Luxemburgo bater de frente aí com os talentos, vai ser o lado negativo que pode fazer que o treinador tenha insucesso. A parte dele estar ultrapassado ou não, acho que depende muito disso. Se ele só consegue fazer grandes elencos brilharem, talvez o ultrapassado não faça diferença. E é essa a aposta, não a aposta, mas essa é a impressão que eu tenho de porque ele pode dar certo. Do contrário, se for como o Mano Menezes e Filipão, que não conseguiram fazer um qualificado elenco do Palmeiras jogar bem, não estou falando de ganhar, mas de jogar bem, e que é o que se espera para 2020, a cabeça da diretoria do Palmeiras, não é só um Palmeiras que vença, mas um Palmeiras que tenha um estilo de jogo mais parecido com a sua história da academia. E aí, se o Luxemburgo não conseguir fazer isso, a gente talvez vai realmente constatar que o tempo dele passou. Beleza? Bom, já sabem, a gente está no começo, precisamos de inscritos, precisamos aparecer, né? Precisamos, sou só eu sou o Canhota 10, enfim, preciso que você, se você gostou, faça esse vídeo chegar mais longe e ativar sininho para ser notificado do próximo vídeo, inscrever-se no canal principalmente e compartilhe à vontade. Esse é o Canhota 10 que chegou para falar muito de futebol e com muita frequência. Nem coloquei, normalmente às vezes um canal fala toda quinta-feira, vídeo às segundas e sextas. Não, aqui não vou dizer diariamente, mas a gente pretende que seja uma frequência e sempre que tiver algo quente para falar, a gente vai comentar por aqui. Então é isso. Inscreva-se e continue conosco.